Eu separando para levar ela no ragaço, ela queria entrar numa concessionária, Lucas, você acredita? Mas amém, vamos lá. Queridos, eu queria compartilhar com vocês uma palavra do texto de Neemias mesmo. Queria que você tivesse sua Bíblia aberta aí, as suas anotações. Neemias capítulo 2, a gente vai ler do versículo 4 até o versículo 8. Neemias capítulo 2, do verso 4 até o versículo 8. Disse assim a palavra, né? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha ainda sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, para o muro da cidade, para a casa em que eu houver de entrar. E o rei me deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, hoje eu queria conversar com você sobre o aspecto da sua liderança, da nossa liderança. Como você sabe, né, como nós temos enfatizado, Neemias ele estava diante de um grande desafio. Qual que era o desafio de Neemias? O desafio de Neemias era a reconstrução da cidade de Jerusalém, era a reconstrução da sua cidade, era a reconstrução da cidade de Deus. A cidade já estava há muito tempo destruída, o povo já estava espalhado, estava desolado, estava sem esperança, seus conterrâneos estavam desanimados, e aí Deus levanta Neemias, Deus estabelece e levanta esse homem. Mas por que Deus levanta Neemias e não levanta outras pessoas? Por que Deus, em meio a tanta gente, escolheu levantar Neemias e não levantou outras pessoas? É simples, é porque Neemias ele se incomodou com o problema que ele estava vendo. Deus precisava de alguém que sentisse dentro do seu coração esse incômodo com a realidade da cidade de Jerusalém. Sabe, certamente muitas pessoas sabiam da situação em que essa cidade estava, muitas pessoas possivelmente já tinham visto com seus olhos naturais, literalmente, as ruínas da cidade. Muita gente já deve ter sabido de histórias que aconteceu e como aconteceu a destruição da cidade de Jerusalém. Só que ninguém, absolutamente ninguém, a Bíblia relata que ninguém se sentiu incomodado ao ponto de se levantar e mudar essa situação. Só que Neemias ele estava a 1.500 quilômetros de distância de Jerusalém. E em 1.500 quilômetros, sem ter visto a cidade, sem ter enxergado, sem ter andado, sem ter pegado nas ruínas, ele apenas ouviu os relatos de como estava a sua cidade. O que gerou dentro dele foi um incômodo, foi uma inconformação, foi aquele senso de que eu preciso fazer algo, eu preciso mudar essa realidade, eu preciso mudar essa situação. E esse, acredito eu, que é um dos motivos porque Deus estabeleceu Neemias como liderança. Porque líderes são aqueles que são inconformados e eles se incomodam com a situação que eles estão vivendo ou que as circunstâncias estão apontando para ele. Sabe, líderes são aqueles que olham para a sua realidade e olham para as promessas que Deus fez no passado e falam assim, cara, não é isso que Deus tem para a gente, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos mudar essa situação para que a gente consiga viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus prometeu para mim e Deus prometeu para você.
Sabe, nossa liderança em qualquer esfera que for, seja dentro da igreja, na célula, na empresa, no setor que você trabalha, a sua liderança pessoal mesmo, na sua vida, nós precisamos ter esse sentimento de inconformação. Da gente olhar para a realidade e falar assim, eu preciso crescer, eu preciso avançar. Tá bom que do jeito que eu estou vivendo, pode ser que tá bom, mas eu sei que tem um avanço, eu sei que tem algo mais, eu sei que eu preciso crescer. Por que tem que ter esse senso de crescimento, de incômodo, de inconformação dentro de cada um de nós? Porque o desejo do diabo é que você se conforme. O desejo do diabo é que você pare por aí, que você não cresça, que você não desfrute, que você não avance. O desejo do diabo é que você se contente com aquilo que você tem hoje. Porque quando você se contenta com aquilo que você tem hoje, você se acomoda e você para de exercitar a sua fé. E a Bíblia diz que nós, enquanto justos diante de Deus, a nossa vida é de fé. Nós andamos pela fé, nós andamos crendo naquilo que Deus tem para nós. Então o diabo ele vai trabalhar arduamente para que você se acomode à situação. Ele vai jogar argumentos, não precisa, poupa o seu tempo, poupa o seu esforço, tá bom do jeito que você tá bom a situação que você está vivendo, olha, tem gente pior que você, não, vai gerar muito desgaste. Ou seja, ele deseja jogar dentro do seu coração esse sentimento de tá bom aqui, eu vou me acomodar e eu vou me conformar nessa situação, nesse perfil de liderança, eu não vou estudar, eu não vou crescer, eu não vou romper, a minha empresa tá bom, sabe, só isso daqui de renda líquida anual, tá bom, não preciso crescer, não preciso avançar. Ou seja, o desejo do diabo é te paralisar. Mas eu quero te dizer, Deus é um Deus de grandes coisas. Tudo que Deus faz é grande. E se Deus te chamou, Deus tem uma obra grande para realizar na sua vida. E se Deus tem uma obra grande para realizar na sua vida, você precisa ser um inconformado. A sua liderança precisa ser uma liderança inconformada. Um desejo de avançar, um desejo de crescer, um desejo de triunfar, um desejo de ver as coisas acontecendo. Deus é um Deus de grandes coisas. Deus é um Deus de obras grandiosas. Por isso que Ele me chamou e te chamou, porque Ele deseja trazer dentro de nós essa inconformação, esse desejo de crescer, esse desejo de avançar. A Bíblia diz que Deus nos chamou para vivermos de glória em glória. Ou seja, é uma crescente. Se você experimentou algo em Deus hoje, você não precisa se conformar com isso, mas você precisa buscar uma porção maior, você precisa buscar algo novo, você precisa buscar um avanço no Senhor, de glória em glória. Sabe, você e eu precisamos ter essa vida de buscar grandes coisas no Senhor, de viver de uma maneira de crescimento, ter uma projeção de vida onde nós possamos avançar. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é simples. A pergunta é, você se incomoda? Sabe, você tem esse incômodo dentro do seu coração? Se você olhar a realidade da sua família hoje, isso te incomoda? Se você olhar a situação espiritual da sua vida, isso te incomoda? Se você olha para a realidade da sua célula, você que é líder de célula, essa realidade atual da sua célula te incomoda? Sabe, se você olha para a realidade das pessoas que estão ao seu redor, dos membros da sua célula, dos membros da sua igreja, a dor desse irmão, o problema desse irmão, a dificuldade dessa pessoa, te incomoda? A situação da sua empresa, do seu emprego, do seu estado atual, isso incomoda você? A situação da sua igreja, isso te incomoda? Sabe, são perguntas que nós precisamos fazer. Esses tempos eu estava fazendo com a Bianca uma projeção e a gente colocou de um lado realidade e de outro lado expectativa. E a gente começou a jogar a realidade de uma maneira nua e crua. E a gente começou a perceber que a nossa realidade está muito distante daquela expectativa que nós temos. E agora nós temos que fazer um projeto passo a passo de como alcançar a expectativa dentro dessa realidade.
Meu desafio para você hoje, quando a gente terminar as nossas 40 horas de jejum, pega as áreas da sua vida e coloca a realidade e aquilo que você tem como expectativa. E você vai perceber que em muitas áreas você está tão distante que você precisa avançar. Que muitas vezes a realidade atual nos trouxe uma conformação, a gente se acomodou dentro da realidade e a gente esqueceu de olhar a expectativa que Deus tem para nós. Sabe, se algo te incomoda, se alguma coisa que eu falei aqui, se alguma das perguntas que eu disse aqui para você te incomoda, saiba que Deus está te chamando para você se levantar e liderar e transformar essa situação. Se algo dentro dessas perguntas que eu te falei, da sua família, se isso te incomoda, Deus está colocando em você um senso de urgência para você se levantar e mudar e transformar essa situação. Se a sua realidade espiritual te incomoda, Deus está te chamando para você tomar as rédeas dessa situação e você alterar essa realidade. Se algo dentro da sua célula te incomoda, Deus está te convidando para você liderar essa área. Nós, enquanto filhos e filhas de Deus, fomos chamados para a liderança. Estou falando em liderança de célula, estou falando que é um chamado que Deus colocou dentro de cada ser humano. Nós fomos criados para a liderança e nós precisamos ter dentro de nós esse senso de inconformismo, de incômodo. Sabe, em outro ponto, se você tem um incômodo de um lado, você tem um outro ponto que é uma questão de visão. Eu tenho aprendido que toda transformação que eu e você queremos experimentar, toda transformação que eu e você queremos viver, necessariamente, em primeira instância, vai precisar de uma mudança de visão. Nós precisamos alterar a maneira como nós enxergamos, a maneira como nós vemos a situação. Deixa eu contar uma historinha para você. Certo dia, um empresário estava passeando na rua, e aí ele passou num canteiro de obras, e aí ele viu algumas pessoas trabalhando, e um rapaz estava na calçada, ele estava misturando areia e cimento. E aí ele, curioso, saber o que estava acontecendo, ele perguntou para o rapaz, falou assim: moço, o que é isso? O que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? E aí aquele rapaz respondeu para ele: olha, eu estou preparando a argamassa. Aí aquele homem foi embora, no outro dia ele voltou, passou pelo mesmo local e viu a construção. E aí ele viu um outro rapaz fazendo a mesma coisa, misturando areia e cimento. E aí ele perguntou para o rapaz, falou assim: moço, o que está acontecendo aqui? O que você está fazendo? E aí o rapaz olhou para ele e falou assim: olha, eu estou levantando uma parede. Aquele homem já saiu mais satisfeito, só que no outro dia ele voltou para passear naquele canteiro, para olhar aquele canteiro de obras, e aí novamente ele viu um terceiro homem fazendo a mesma coisa que os dois anteriores, misturando areia e cimento. E aí ele perguntou para o rapaz, falou: moço, o que você está fazendo aqui? O que é isso que você está fazendo? O homem, com os olhos cheios de alegria, respirou fundo e falou para ele: eu estou construindo uma catedral. Veja, são 3 pessoas fazendo a mesma coisa, trabalhando na mesma situação, só que com visão totalmente diferente. Às vezes você está envolvido em algo, envolvido dentro da situação da igreja, só que a sua visão é totalmente diferente da visão celestial. Às vezes você está liderando célula, você está falando assim: não, eu estou juntando as pessoas aqui, porque o pastor falou que a gente tem que juntar as pessoas, então o pessoal está aqui, juntado dentro da minha casa, e eu estou compartilhando uma palavra. E outra pessoa pode falar assim: ó, não, eu estou aqui só com uma reunião necessária, que sabe como que é, né? Tem muita informação, o inimigo está trabalhando muito, então a gente precisa dar um jeito para que os irmãos e as irmãs não se percam. Então a gente se reúne semanalmente para conversar sobre os problemas, abrir o coração, enfim. Só que tem um outro tipo de líder, que é aquele que se levanta e fala assim: nós estamos edificando uma grande obra, eu estou aqui aparelhando os irmãos, eu estou aqui edificando a casa de Deus, porque tudo depende da forma como nós enxergamos.
É bem provável que muita gente viu de maneira literal a situação de Jerusalém. Eles pegaram nas ruínas, eles andaram nas ruínas, eles viram como aquela cidade estava. Só que Neemias, ele enxergou de uma maneira diferente. Ele não estava lá, ele não passeou, ele passeou depois. Ele não viu as ruínas. Só que quando ele recebeu aquela informação, aquilo gerou um incômodo dentro dele, e a visão dele foi de: eu preciso resolver esse problema, eu preciso dar um jeito de arrumar essa situação. John Maxwell, um grande escritor acerca de liderança, ele diz o seguinte: liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Vou repetir para você: liderança é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Tem uma outra versão mais popular brasileira que diz que quem quer dá um jeito, quem não quer sempre vai inventar uma desculpa. Muita gente só viu ruínas, só que Neemias estava enxergando a cidade de Deus. Muita gente falou assim: é o fim de Jerusalém, acabou, aquelas promessas que nós ouvíamos dos nossos antepassados, a glória ficou lá para trás, o que nos restou foi só ruínas. Só que Neemias se levantou e falou: não, as promessas ainda são válidas para nós. Eu estou enxergando a cidade de Deus cheia, eu consigo enxergar os muros, eu consigo enxergar o templo, eu consigo enxergar crianças brincando, eu consigo enxergar famílias felizes. O que é isso? Uma visão totalmente diferente da visão natural, era uma visão espiritual. Sabe, irmãos, a nossa liderança só será bem-sucedida se a gente tiver uma visão clara daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque quando falta a visão do Senhor, quando nos falta essa visão, você começa a construir coisas que Deus não te pediu. Você começa a fazer coisas que Deus não mandou você fazer. E isso vai gerar em você cansaço e você só vai gastar recursos. Você só vai estar ocupado fazendo uma coisa que Deus não mandou você fazer, achando que é uma coisa certa. Sabe, uma obra que demoraria anos para ser edificada, levou apenas 52 dias. O que demoraria anos para ser construído, Neemias levou 52 dias. Por quê? Porque ele era um homem que tinha visão. Porque ele era alguém que enxergava, porque ele era alguém que tinha uma visão clara, um propósito bem estabelecido. Sabe, viver sem uma visão clara, sem um propósito bem estabelecido, é como você ficar correndo numa esteira. Você corre, corre, corre e não chega a lugar nenhum. E no final você está cansado. Deus não te chamou para ficar correndo em esteira, irmãos. Deus te chamou para correr a corrida da fé. Deus te chamou para você liderar com base na fé em Jesus. Sabe, a questão não é em quanto tempo você faz a obra de Deus, se faz em maior tempo ou se faz em menor tempo. A questão é que eu e você, nós precisamos ter uma visão correta. Nós precisamos enxergar da maneira de Deus. Quando eu e você, nós temos a visão correta, a casa de Deus é edificada da maneira correta. Nós precisamos, enquanto liderança, irmãos e irmãs, precisamos ter a mesma visão, uma visão clara, uma visão esclarecida da casa de Deus, de como edificar, da maneira como vamos edificar, das pedras que nós vamos estabelecer, porque a Bíblia diz que o dia chegará e Deus vai testar a obra que cada um de nós edificamos. Se foi com madeira, feno e palha, quando esse dia aparecer, essa casa vai cair. Mas quando nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas, quando o vento passar, quando o dia do juízo, o dia do teste chegar, essa casa vai permanecer inabalável, porque tem uma visão clara de como edificar a casa de Deus. Deus está nos chamando, queridos e queridas, para nós termos uma visão clara e nós sermos inconformados em nossa liderança. Neemias, ele foi alguém levantado por Deus para fazer a diferença e ser um líder no seu tempo. Quero te dizer,
Deus te chamou para você fazer a diferença e liderar no seu tempo. Ele não se acomodou, ele não deu as costas para o problema que existia, mas ele se incomodou com a situação e ele se posicionou para resolver. Com uma visão clara e um incômodo dentro do nosso coração, nós vamos ter êxito no trabalho de edificar a casa de Deus. Só que, para eu fechar a nossa primeira palavra aqui, acima de tudo, acima de um incômodo, acima de uma visão clara, nós precisamos saber que a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida. É isso que diz o versículo 8, se eu não me engano. O final do versículo 8 diz que a boa mão do Senhor estava sobre Neemias. Sabe, irmãos e irmãs, sem a mão do Senhor sobre nós, ter um incômodo dentro do nosso coração e ter uma visão clara, não vai adiantar de nada. Nós, acima de tudo, precisamos ter a consciência e a revelação de que a mão do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre a nossa liderança. Pastor, o que é ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas? O que é ter a mão do Senhor sobre a nossa liderança? Ter a mão do Senhor é ter o aval de Deus, é ter a cobertura do Senhor, é ter a chancela do Rei sobre as nossas vidas. É Deus dizendo para mim e para você: eu estou cobrindo, eu estou guardando a sua liderança, vai que eu estou com você, a minha graça é suficiente, o meu favor é suficiente, eu vou te abençoar, eu vou trazer recursos, eu vou alinhar as circunstâncias, eu vou trazer pessoas. Ter a mão do Senhor sobre nós é ter o selo de Deus, e tudo que nós precisamos na nossa liderança é ter o selo, é ter o aval, é ter o favor de Deus liberado sobre as nossas vidas. Ter a mão de Deus sobre nós é saber que todos os recursos que nós precisamos já estão liberados sobre as nossas vidas. O que é que você precisa na sua liderança, na célula? É recurso? São pessoas? Deus vai mandar, Deus vai liberar. O que é que você precisa na sua liderança, na sua empresa? São funcionários alinhados com você, são pessoas que abraçam a sua visão. Deus vai mandar, a mão do Senhor está sobre a sua vida. O que é que você precisa no seu emprego? É de um aumento, é da graça no seu relacionamento com o seu chefe, com as outras pessoas. Saiba, a boa mão do Senhor está estendida sobre você. O que é que você precisa na sua família? É de corações abertos, é de ter um lugar onde você se sinta confortável, da sua família servindo ao Senhor. Saiba, a boa mão do Senhor está sobre você. Você vai desfrutar de todas as promessas que Deus estabeleceu. Você vai ver, quando você começar a liderar, a mão do Senhor vai confirmar a sua liderança. Sabe, irmãos, para a gente fechar, a mão do Senhor, ela está sobre nós. Nós somos o seu povo e nós vamos reconstruir a cidade de Deus. Meu convite para mim, para você hoje é o seguinte: se levante com um incômodo dentro do seu coração, com uma visão clara, e saiba, a mão do Senhor está sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, nós abençoamos cada irmão e cada irmã. Queremos declarar a tua graça, o teu favor, a tua proteção sobre cada líder. Queremos declarar que a bênção, que o selo do Senhor guarde esses irmãos e essas irmãs, que nós possamos desfrutar do teu favor, que o incômodo que o Senhor tem colocado dentro do nosso coração possa ser gerado, possa produzir uma mudança de visão e que nós possamos ter a certeza que a boa mão do Senhor está sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.